Em 1981 acontecia um julgamento normalmente lá na Alemanha, quando de repente uma mulher se levanta da plateia, saca uma arma e dispara diversas vezes contra o homem que estava no banco dos réus. O tribunal entrou em pânico, os advogados se jogaram no chão e o juiz ficou em choque com aquela cena que ele acabara de ver. Mas para a surpresa de todos, aquela mulher não era uma criminosa comum, ela era a mãe da menina que tinha sido assassinada pelo homem que estava no banco dos réus. Essa é a história real de Marianne Bachmeier, a mulher que decidiu fazer justiça com as próprias mãos. O caso de Marianne Bachmeier chocou a Alemanha e dividiu completamente a opinião pública. Alguns acreditam que ela foi uma criminosa que decidiu fazer justiça com as próprias mãos e que estava desrespeitando a lei e a justiça. Outras acreditam que ela era só uma mãe desesperada buscando por justiça contra o algoz de sua filhinha de 7 anos. Mas para entender o que aconteceu naquele tribunal, nós precisamos voltar alguns anos. Marianne Bachmeier teve uma juventude muito difícil. Ainda quando estava na sua adolescência, na sua pré-juventude, ela engravidou do seu primeiro filho. Alguns anos se passaram e ela engravidou novamente. E ela, naqueles tempos, não tinha condições de criar seus filhos. Então, os colocou para adoção. E isso acabou causando um certo sofrimento em sua vida, uma certa amargura. Você ter o seu filho e não conseguir criar, e ter que colocar ele para adoção. Mas tudo mudou quando ela teve a sua terceira filha, que se chamava Anna Bachmeier, que nasceu em 1973. Anna, uma menina cheia de energia, com muita alegria, veio para trazer muito mais felicidade para Marianne Bachmeier. Isso porque ela começou a ter um pouco mais de alegria pelo fato de agora poder cuidar de seu filho, que agora ela tinha condições de cuidar da sua filha que estava ao seu lado. Então ela tinha um carinho, um apreço muito maior pela sua última filha, a sua caçula. E a história começa a tomar uma reviravolta assim que chega no dia 5 de maio de 1980. Após uma pequena discussão com sua mãe Marianne, Anna faltou à escola naquele dia. E naquele mesmo dia, infelizmente, o destino colocara em seu caminho o seu algoz chamado Klaus Grabowski, um homem de 35 anos com histórico de crimes sexuais contra crianças e que já havia sido preso anteriormente. Klaus Grabowski levou Anna para o seu apartamento e lá a manteve por horas, cometendo crimes sexuais com uma criança. E logo após isso, ele infelizmente tirou a vida de Anna Bachmeier. Infelizmente, ele fez e cometeu esse crime. Um homem que deveria estar preso estava solto e cometendo mais crimes, fazendo mais vítimas e trazendo mais tristeza para outras famílias. Após cometer todo esse crime, ele pega o corpo de Anna, coloca em uma caixa de papelão e abandona em frente a um canal, a um rio, e deixa o corpo dela lá. Só que, para a infelicidade dele, a sua namorada ficou sabendo e o denunciou para a polícia, e ele foi preso no mesmo dia. E o corpo de Anna foi encontrado no dia seguinte. Mas algo ainda estava fora do lugar. Isso porque um detalhe ia deixar Marianne Bachmeier ainda mais indignada no tribunal. Isso porque durante a sessão no tribunal, Grabowski tinha falado que ele teria sido chantageá-lo por Anna, que ameaçou a falar com sua mãe sobre o que ele havia cometido. Então, nesse momento, Marianne ficou muito mais angustiada e com raiva. Isso porque, além de ter cometido os crimes e tirado a vida de sua filha, agora ele estaria querendo manchar a memória de sua única filha, que ela tanto amava
e que ela estava cuidando. Alguns meses se passaram e então começou o julgamento. No dia 6 de março de 1981, com um tribunal cheio, com a sessão cheia, e Klaus Grabowicz, lá sentado no banco dos réus, teve uma surpresa. Marianne Betschmayer, ela entra dentro do plenário, saca uma arma e dispara diversas vezes contra o algoz de sua filha. Grabowicz morre na hora, instantaneamente, após os disparos serem feitos. O juiz ficou apavorado, advogados ficaram apavorados, mas Marianne cometeu justiça com as suas próprias mãos, porque é o sentimento de uma mãe. Então a justiça foi feita por ela naquele momento. Naquele mesmo momento, Marianne ela acabou sendo presa por homicídio culposo. E ali ela teve uma pena de 6 anos. Cumpriu alguns anos de sua pena e depois foi liberada. Mas a Alemanha se dividiu. Isso porque muitos a tinham como uma assassina que não respeitava as leis. Isso porque o homem já estava em julgamento. Outras pessoas já ficaram a favor de Marianne Betschmayer. Isso porque Marianne cometeu justiça com as próprias mãos e ela fez o que o seu algoz fez com sua filha. A Alemanha ficou dividida, mas ela recebeu diversas cartas em apoio ao que ela havia feito naquele momento. Marianne depois se mudou para a Nigéria e alguns anos depois ela retornou para a Alemanha. Infelizmente, uma doença, um câncer de pâncreas, a acometeu e ela veio a falecer. Mas aqui está um detalhe muito interessante e eu confesso a vocês que enquanto eu estava buscando material para poder gravar esse vídeo, eu fiquei em prantos, eu acabei chorando e eu confesso isso para vocês. Essa imagem que eu vou colocar na tela para vocês é o último pedido de Marianne Betschmayer. Exatamente. Ela pediu para ser sepultada ao lado do corpo de sua filha. Um amor materno, um amor que não se pode tirar. Então isso que impulsionou a Marianne cometer aquele crime, porque ela estava fazendo justiça para sua filha. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal. Nós teremos mais histórias na semana que vem, então eu conto com o seu apoio aqui nesse canal. Se inscreva, deixe seu like e deixe aqui no comentário. Será que Marianne fez certo ou fez errado? Deixaria o homem na justiça, na mão dos homens, para ser preso e depois libertado, como já havia acontecido? Ou ela deu um fim ali para que mais vítimas não viessem a ser vitimadas por esse maníaco? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.